Abra a tua Bíblia, querido, em João capítulo 15, versículo 16. Algo que o Espírito Santo de Deus tem compartilhado no meu coração, e isso nós vamos transmitindo e aprendendo na palavra, é que Deus quer que a igreja ela assuma o seu papel. Deus quer que cada um de nós venhamos entender o nosso propósito e desenvolvê-lo. Nós precisamos dessa compreensão como igreja, como família, para que nós venhamos desenvolver o nosso propósito, a visão que Deus tem dado a esta igreja. Sem essa responsabilidade, nós não vamos conseguir desenvolver nada. E como nós sabemos, tivemos aí um mês de novembro, né? Foram 3 sextas-feiras e uma quarta-feira, e nós orando e buscando a Deus com o tema mudança, porque é algo necessário. Nós vivemos num tempo que o mundo ele está mudando, e a igreja não precisa de mudar com o mundo, não. A igreja ela precisa de aprender com a palavra, e todas as vezes que nós aprendemos com a palavra, nós mudamos. Amém ou não amém? Não existe essa, irmão. Eu vou aprender da palavra e continuo do mesmo jeito. Então você não aprendeu. Porque todo aquele que recebe da palavra, ele muda, ele melhora, ele é transformado por ela. E é por isso que a importância de nós meditarmos nela a todo instante. E eu quero ler aqui esse texto que é conhecido, para nós então meditarmos a respeito disso. São questões, são assuntos importantes, para que a igreja ela tenha a sua identidade desenvolvida e esclarecida. Nós precisamos entender o nosso papel como igreja e como família. João 15, 16, nos diz assim a palavra do Senhor: não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi, e os designei, para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo o que pedirem ao Pai, em meu nome, Ele lhes concederá. Amém ou não amém? Diga assim comigo: escolhido e designado. Então não é uma escolha assim alheia, não, é uma escolha já com uma direção. Ele nos escolhe e ele já nos direciona, e a direção que ele transmite a nós, o propósito que ele transmite a nós como igreja, é que nós venhamos frutificar. Diga assim comigo: eu preciso ser produtivo. O ensino da palavra, ele não é restrito à igreja, ao templo. Ele é restrito ao ser humano. Tudo aquilo que a palavra nos ensina não é simplesmente ligado ao templo. E nós precisamos ter essa compreensão para a gente não ficar com uma visão muito pequena. Então, quando Jesus está dizendo que nós fomos escolhidos e designados, direcionados para dar frutos, para sermos produtivos, ele está dizendo que em todas as áreas da nossa vida, nós precisamos produzir. Você precisa produzir no teu trabalho, você precisa produzir na tua família, na tua casa, você precisa produzir na escola, na faculdade, em todos os ambientes. Você precisa ter essa visão de dar frutos para que o nome do nosso Deus seja glorificado. Amém ou não amém? Então diga assim: em todo lugar eu preciso produzir. Por que a gente fala em todo lugar, querido? Porque às vezes nós temos muitas pessoas que servem a Deus, e na igreja eles são um exemplo de cristão. Na igreja eles são um exemplo de homem e mulher de Deus, mas em casa não é. Ou seja, está produzindo no templo, mas na família já não está. Tem muitas pessoas que são um exemplo na igreja e na sua casa, mas no trabalho não é. Produz em casa, produz no templo, mas no trabalho não produz. Vive reclamando, vive murmurando. Eu lembro que uma pessoa uma vez falou assim: olha, eu não quero mais trabalhar em tal lugar não. E eu estou orando a Deus porque Ele tem que me abrir uma outra porta, que eu não aguento mais. É perseguição, é o povo lá que só fala mal, que só critica. Amém. Diz que fez um propósito de oração. Passado um tempo, saiu de um emprego e foi para o outro. Não deu 2 meses. Não deu 2 meses. A pessoa está lá dizendo: olha, eu não sei. Eu acho que essa porta quem abriu foi o diabo. Porque está do mesmo jeito. Você está entendendo? Está do mesmo jeito. Lá eu estou sofrendo. Não, irmão. Pode ser que o ambiente não seja bom, mas não importa. Se a semente for boa, vai produzir. Amém ou não amém? Então
não é o ambiente, e a gente tem muito essa dificuldade. A gente está em um local e fica falando que estamos sendo perseguidos, por isso que a gente não gosta. Não, transforme aquele lugar, produza naquele lugar, seja referência naquele lugar. Para isso você precisa conhecer a Deus, estar cheio do Espírito Santo, para produzir aonde você estiver. Aonde você estiver. Eu sei que tem muitos trabalhos locais complexos, mas não é difícil. Eu tive o prazer de trabalhar em 2 locais que são totalmente opostos, mas que mexem com uma quantidade grande de pessoas. Eu trabalhei durante 8 anos numa escola particular e 7 anos no hospital, que é privado, mas que atende pelo SUS. E nos 2 ambientes eu tive muita experiência, porque mexer com pessoas é muito complexo. Se você está na escola, principalmente particular, tem aquela questão de você ir falar com o aluno, você está lá, vai lá falar com a Letícia. Letícia, está mais perto que o Isaac. Aí você vai lá chamar a atenção dele, ô filho, ô pequeno, ô jovem, você não pode fazer isso. Você está numa escola particular, sabe o que ele fala? Meu pai está pagando. São os menores dos desaforos que você enfrenta. Num ambiente onde crianças estão indo para ter um aprendizado, para crescer na sua vida profissional futura. Você está no hospital e a pessoa ela chega lá e é natural, não, principalmente quando é do SUS, a gente gera um preconceito, né? Que é um preconceito, é um conceito antes da gente estar lá. A gente chega no SUS ali no hospital, na policlínica, que é UPA, né? O SF, a gente já chega com preconceito. Aí a gente já chega lá, eu vou para brigar. E se não me atender, eles vão ver. Já chega assim. Irmão, pode ser o mais doce que chegar lá e falar, bom dia. Bom dia nada, vocês estão me atrapalhando. Olha aí. Então são ambientes que, se a gente não entender a essência do que Cristo nos transmitiu, a gente não consegue produzir. Porque as pessoas vão lá num nível de tristeza, de amargura, de depressão, de preocupação altíssimo, que se a gente não conseguir lidar com ele, a gente entra na onda. Ah, você está gritando comigo? Vou gritar com você também. Você está pisando no meu calo? Vou pisar no seu calo também. Mas nós, homens e mulheres regenerados pela palavra, transformados pela verdade, nós não somos assim. Nós somos daquele que produz paz, alegria, amor, esperança. Aonde nós estivermos, pode vir o pior tipo de pessoa, chegou perto de você, irmão, essa pessoa tem que ser transformada pela presença de Deus que habita em você. Amém ou não amém? Então esse é um princípio que a palavra de Deus nos ensina, que está inserido dentro da cultura do reino. Porque quando a gente decide servir a Deus e começamos a meditar na sua palavra, a palavra ela nos traz uma nova cultura. A cultura do mundo é simples, toda ação tem uma reação. A cultura do mundo é assim. Então se alguém brigou com você, você não deixa de graça, você também briga com ele. Alguém gritou com você, você não deixa de graça, grita mais alto ainda. Essa é a cultura do mundo. Mas agora a cultura do reino é diferente. A cultura do reino é diferente. Jesus disse, olha, se alguém vem e acerta um lado do teu rosto. Vocês lembram dessa palavra? Até a gente esquece dela, né? Se acerta um lado, o que você faz? Ah, Jesus, parte para cima, é MMA. Aqui é crente, tocha. Não, ele fala, você pega e cede a outra. Como eu já falei aqui, né? Que você vai sair aí, bate aqui, e bate aqui também, não é isso? Jesus não está falando que a gente vai apanhar, oi? Exatamente, então você vai sair aí. Meu pastor falou que pode bater aqui, e aqui também, não. Não é nada disso não, irmão. Não vai dar confusão aí depois. A Bíblia está querendo dizer que se a pessoa te humilha, se a pessoa de alguma maneira ela quer menosprezar você, não se importe com isso. A maior qualidade de um homem sábio, de uma mulher sábia, pode falar sábia para mulher? Porque parece sabiá, né? Sábia. Sabe o que é? É essa qualidade de não revidar, de entender, de compreender. A Bíblia diz que quem trabalha no quesito vingança se chama Deus. Você não precisa vingar de ninguém. Porque Deus, a palavra diz que Ele dá a cada um segundo aquilo que a pessoa planta. Segundo aquilo que a pessoa faz, ela vai colher. Então Ele nos ensina
E esse princípio de produzirmos, irmão, ele está baseado nisso. É cultura do reino de Deus, é cultura do reino dos céus. Jesus veio à terra e ele produziu. Além dos milhares que aceitaram o novo evangelho, ele também conseguiu trabalhar com 12 homens. Desses 12, um se perdeu. E 11 permaneceram firmes, permaneceram fiéis àquilo que ele tinha transmitido. E essa também é a nossa missão e também é o nosso objetivo. Nós precisamos compreender essa verdade, entendendo que todo ser humano, ele vai se tornar muito mais feliz se ele produzir. Diga comigo, o ser humano, ele se torna feliz com a produção. É isso. O problema da gente ver muitas pessoas insatisfeitas na fé, e talvez você esteja aqui, está me ouvindo, talvez está insatisfeito. Talvez você está assim, poxa vida, eu venho no culto, e eu volto para casa, não está acontecendo muita coisa. A questão é que aonde não há produção, só há frustração. Se a gente não produz, a gente fica aborrecido. Se você não consegue refletir na vida de alguém aquilo que Deus colocou em você, você vai viver frustrado, vai viver desanimado. Se você não consegue inserir em alguém, transmitir a alguém a palavra, você vai viver assim. Porque é essa produção que traz alegria ao nosso coração. É uma alegria, por exemplo, o casal, quando ele casa e daqui a pouco descobre que a esposa está grávida, que a mulher está grávida, ele está produzindo e aquilo transmite o quê? Alegria. Agora, quando há algum problema, alguma questão e o casal não pode produzir ou reproduzir, o que acontece? A tristeza. A gente vê o caso de Ana. Vocês lembram de Ana? Da palavra. Ela estava o quê? Triste. Porque ela não podia ter filhos. Assim é nós, irmãos. A tristeza da fé, ela habita exatamente onde há uma ausência de produção. Então nós não podemos passar 12 meses do ano, nós não podemos passar 10, 20, 30 anos na casa de Deus sem produzir. Mas existem muitas questões. A ausência de produção, ela está ligada a muitas coisas, e a gente vai tentar, na direção do Espírito Santo, falar algumas coisas. Abra a tua Bíblia, por favor, em Mateus capítulo 3, versículo 8. Mateus capítulo 3, versículo 8. E como eu estava falando, em todo lugar você tem que produzir, irmão. Porque Mateus 3:8, a produtividade é realizar o máximo que você pode com aquilo que você tem. Então vamos lá. A produtividade é realizar o máximo que você pode com aquilo que você possui. Então não adianta você olhar para o outro e querer produzir igual a ele. Não, cada um produz segundo aquilo que pode. Então você pode produzir. Não importa a situação, o momento que você está vivendo, você pode produzir, mas você tem que querer. E você tem que entender que aquilo que você tem é o que Deus deu a você. A Bíblia diz que quem dá a semente ao semeador é o próprio Deus. E Ele vai nos transmitir isso. Então se a gente não usar o que nós temos, a gente não produz. Porque às vezes a gente vai olhar para a vida do outro. A pessoa que tem lá uma fazenda com 1.000 hectares, ele planta. Aí ele olha para uma fazenda que tem 5.000, ele vai conseguir produzir a mesma quantidade? Não, ele vai produzir conforme o que ele tem, o que ele possui. Assim é a nossa vida. Você não precisa olhar para o outro e desejar ser ou produzir igual ao outro. Não, produza aquilo que Deus estabeleceu para a tua vida. Então nós só conseguiremos produzir se nós entendermos que devemos fazer uso de tudo que possuímos para dar frutos ao nosso Deus. Em Mateus 3:8, e eu quero falar aqui sobre alguns frutos que a gente identifica na palavra. O primeiro fruto é esse, o fruto do arrependimento. Aí diz na palavra de Deus: deem fruto que mostre o arrependimento. Então nós vivermos dessa maneira, de reconhecer as nossas falhas, reconhecer que erramos e mudar a nossa vida, ou seja, passarmos de fato por uma conversão autêntica, de fato um reconhecimento da pessoa de Cristo como Salvador das nossas vidas, isso produz em nós fruto. Que fruto que é esse, pastor? Fruto do arrependimento. É um fruto, queridos, que infelizmente
parece-me que para a igreja já não é muito importante. Porque muitos de nós estamos sentindo já muito completos, muito perfeitos, muito bom, muito conhecedor. Mas esse fruto, a Bíblia diz lá, ó, deem fruto que mostre. Você não vai produzir um arrependimento, você vai demonstrar um arrependimento. Como? Com a mudança de vida. Com a mudança de vida. Pastor, eu tenho um problema com bebida, como é que eu produzo esse fruto? Mudando, deixando essa prática, deixando estilado. Pastor, eu tenho uma dificuldade com pornografia, como é que eu mudo isso? Deixando. Você tem que produzir isso na tua vida, para que as pessoas vejam o resultado da presença e da palavra de Deus na tua vida. As pessoas estão deixando esses pecados que aparentemente não destroem tanto, corroer a sua essência. Aí não produz arrependimento, não muda. Como uma vez eu ouvi um pastor, na mensagem, se eu não me engano, foi o pastor Ivan Nunes, dizendo de um pastor que ele errava, ele cometia o seu pecado, e já ali naquele momento ajoelhava perto da cama e pedia perdão. Deus me perdoa porque eu errei, amém. No outro dia estava lá ele de novo, errando de novo e dizendo, Deus me perdoa porque eu errei. Isso não é uma pessoa que está produzindo isso. Ele continua pecando. Ele está tentando abusar da graça, e ninguém abusa da graça. Ninguém abusa da graça. Não é possível nós brincarmos com aquilo que Deus nos concedeu e nos deu. Não. É por isso que a Bíblia vai nos ensinar que um dos frutos que podemos produzir na nossa vida, para que seja visível, é o arrependimento. É a mudança de vida, é a conversão autêntica. Então, meu querido, você tem que avaliar a tua vida, a tua conduta. Não é olhar para o outro, é você. E verificar se de ontem para hoje você melhorou. Se do ano passado para esse ano, houve de fato na tua vida uma produção deste fruto chamado arrependimento. Amém ou não amém? Vamos ler lá Gálatas capítulo 5, versículo 22. Alguns frutos que a Bíblia nos transmite, nos fala. Não esqueça, irmão, nosso propósito é esse. É viver uma vida produtiva em todas as áreas da nossa vida. Em todos os ambientes que você estiver. Gálatas capítulo 5, verso 22. Eu passei já. 5, 22, onde fala do fruto do Espírito Santo. Você achou aí? 5, 22. Mas o fruto do Espírito é outro fruto. E esse aqui eu já preguei, toda essa palavra nós já pregamos, mas novamente refletindo, eu acho muito interessante quando a Bíblia trata o fruto do Espírito Santo no singular e não no plural. Então não é uma questão de, não, eu vou produzir na minha vida o amor. Não, se você tem o Espírito Santo de Deus, o fruto que vai estar em você é toda essa lista. Não tem como, não, tudo isso tem que estar inserido e sendo reproduzido em nossas vidas. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. São os frutos, é o fruto do Espírito nas nossas vidas. Então a Bíblia em Mateus falou do fruto do arrependimento. Aqui em Gálatas está falando daquilo que o Espírito Santo de Deus produz nas nossas vidas. Mas tudo isso, queridos, só acontece se nós verdadeiramente vivermos no Espírito Santo de Deus. Olha aí o versículo 25. Ou coloca para nós aí, cara, versículo 25. Se vivemos pelo Espírito, não é assim? Andemos também pelo Espírito. Então não é possível nós dizermos, eu vivo no Espírito, mas eu não tenho os frutos. Eu não tenho essa reprodução da pessoa do Espírito Santo na minha vida. Não é possível. Porque aquele que anda com Ele, aquele que está nele, aquele que vive nele, naturalmente vai ter esse caráter. Porque quando a Bíblia faz essa lista, ela está nos transmitindo o caráter de Jesus Cristo. E esse caráter ele precisa estar em mim e em você.
Precisamos buscar a Deus, conhecer a sua palavra, sermos cheios do Espírito Santo, para termos o fruto do Espírito Santo em nós. Amém ou não amém, irmãos? Então essa é a nossa luta. Nós nos esforçamos para isso. Versículo 19 e 20 de Mateus 28. Vamos dar mais um fruto. Mateus capítulo 28, versículo 19 e versículo 20. Fruto do arrependimento, fruto do Espírito Santo e também o fruto de produzirmos um outro cristão. Fruto de gerarmos um outro cristão. Mateus 28, versículo 19 e versículo 20. Portanto vão, já achou? Portanto vão, e qual que é a próxima palavra? Vão e façam. Diga comigo, vão e façam. É uma produção. Então, além de nós termos o fruto do arrependimento, do Espírito Santo, nós também temos essa missão de reproduzir, de fazer com que nasça um outro cristão. Mas como, pastor? É o Espírito Santo que convence. Sim, exatamente. Se você tiver uma vida pautada na palavra, como diz o próprio Jesus aqui, você conhecendo ela, você vai conseguir ensinar as pessoas. E uma vez que você transmite essa verdade, você está lançando a semente. O Espírito Santo de Deus vai trabalhar nesse coração. O Espírito Santo de Deus, ele vai fazer com que a pessoa compreenda o que ela não está entendendo. O nosso papel está expresso aí. Portanto, vão e produzam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Versículo 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. Ou seja, não é possível nós produzirmos um outro cristão se nós não praticamos aquilo que Deus nos ensina na sua palavra. Não tem como. Porque não tem aquelas mangas que às vezes a gente vai comer, elas estão bonitas por fora, mas dentro o pessoal fala, está doente. Não tem? É porque ela foi reproduzida, ela nasceu em um processo normalmente forçado. Não teve muita água, não teve muita chuva, não é assim? Aí ela adoece. É assim que acontece. Se nós não observarmos aquilo que a palavra nos ensina, o que nós vamos reproduzir? Pessoas como nós. E se eu não estou vivendo a palavra, aquele que eu vou trazer, ele também vai ter dificuldade em viver. Porque a pessoa, ela sempre vai nos ter como referência. E ela, quando olhar para mim, olhar para você, e notar que aquilo que nós falamos não é visível, que o fruto do Espírito, que o fruto do arrependimento não está em nós, ela vai estar doente, ela vai ser gerada com enfermidades espirituais, na sua fé, na sua alma. Então Jesus, ele deixa bem claro, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. Esse é o fruto de produzirmos um outro cristão. Vamos ver mais uma palavra, Pedro capítulo 4, 1 Pedro capítulo 4, versículo 10. Então ganhar vidas para Jesus também é fruto. Um verdadeiro cristão produzindo para o nosso Deus. Eu quero ser esse cristão que produz. Você quer também, irmão? É dessa maneira que nós nos alegramos. Esses dias um jovem de uma outra cidade, a gente estava conversando, e aí ele me falou, pastor, eu queria tanto ver nos nossos cultos e celebrações e congressos, pessoas aceitando a Jesus. Ele falando, se expressando. E eu falei para ele assim, eu perguntei, o que você acha que impede de pessoas num congresso aceitar a Cristo? Aí ele falou muitas coisas, ele falou, eu acho que a palavra, eu acho que o louvor. Eu falei, não é nada disso. O problema é que nós não convidamos as pessoas que não são crentes a participar. Primeiro, então eles não estão lá. Como que um não cristão vai aceitar se ele não está lá? Segundo, alguns dos poucos que vão para lá, que não são cristãos, eles não foram trabalhados na palavra. Então chega lá, eles não têm a semente no coração. Então naquele culto a semente vai ser lançada. Aí nós vamos ter que dar tempo para que ela produza.
Então, quando a gente faz um trabalho antecipado, intencional, de lançar a semente, acompanhar a pessoa, ajudar a pessoa, isso vai produzir. Agora a gente querer trazer, não tem aquela historinha da onça? Já ouviram a historinha da onça? Do caçador? Vou falar aqui para vocês, só para vocês alegar um pouquinho mais. Está lá o rapaz dizendo assim, não, eu sou matador de onça, que eu mato é com a mão. Comigo não tem essa não. E eles estão lá na tenda, né, no lugar da caça, e ouve um barulho de onça. Mas ele está apertado, ele precisa ir no banheiro. Mesmo assim, ele fala, vou lá no banheiro, que é o mato, né? E ele vai no mato, quando ele está lá no mato, a onça no cangote dele faz aquele rugido, né? O que ele faz? Ele levanta a sua calça e sai correndo. Mas correndo. E ele ruma para o meio da tenda, onde estão os amigos dele. Quando ele passa no meio da tenda, ele grita, pega essa daí que eu vou pegar a outra lá. E ó, às vezes nós fazemos assim. Nós pegamos, ó pastor, já trouxe aqui meu amigo, trouxe aqui, ó, agora o senhor pega esse aí que eu vou pegar outro lá. Isso não vai produzir um cristão. Porque Jesus, ele nos ensina, só para você ver, queridos, em 3 anos ele trabalhou com 12, e dos 12, um se perdeu. Quem é que trabalhou com os 12? Jesus, o verbo que se fez carne. Aí imagina com a nossa visão de produção, de discípulos, pega esse daqui que eu vou correr e trazer o outro. Não funciona, porque só vai gerar um pânico, só vai gerar às vezes até um pavor na pessoa. Então nós precisamos acompanhar, nós precisamos ter todo um carinho, nós precisamos ter todo um investimento do nosso tempo e daquilo que Deus dá a nós para produzirmos frutos que alegrem o coração do nosso Deus. Vamos lá, 1 Pedro capítulo 4, versículo 10. Também precisamos produzir o fruto do ministério. O que é esse fruto, pastor, do ministério? É o servir. Quando você está aqui na igreja, você serve uma água, e você serve arrumando as cadeiras, e você serve observando o banheiro, a porta, ajudando uma mãe, um pai a cuidar do seu filho, recepcionando com alegria alguém que chega na igreja, isso é fruto do ministério. São homens e mulheres que entenderam que nós não precisamos de cargo para fazer. Fazemos porque nós temos o Espírito Santo em nós. E por termos eles, nós vamos produzir aonde estivermos. Então na igreja, recepcionar, ajudar, tudo isso faz parte. Vamos lá, 1 Pedro 4,10. Sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Amém ou não amém? A pergunta que eu faço para você aí pensar, e não precisa me responder, qual é o dom que você recebeu da parte de Deus? Isso aqui é tão simples, não é? Mas já foi provado que 87% dos cristãos não sabe qual é o dom que Deus deu a eles. E por que não? Uma das hipóteses é: as pessoas olham para o outro e começam a visualizar o talento e o dom do outro. Aí tem dificuldade em reconhecer o seu, porque pensa que é menor. Ah, não, o meu é menor. Está lá aquela turma recebendo os talentos do seu Senhor, da parábola. Aquele que recebeu um talento, vocês lembram? O que ele faz? Ele esconde. Ele esconde porque ele observa que teve um que recebeu, foi 10 ou foi 5? O primeiro da lista. Foi 5. E aí ele olha para um só e fala, poxa vida, mas só umzinho? Ah não vou nem trabalhar com isso. Isso que é vergonhoso. Porque ele estava olhando para aquilo que era do outro. Muito de nós não encontramos, não observamos, ainda não visualizamos o dom que Deus nos deu, porque nós estamos olhando para a vida do outro. Oh, a irmã Glória, como que canta bonito? Eu queria cantar bonito assim. Irmão, você canta bonito assim? Não canta. Então esquece, querido. Louva a Deus, adora a Deus, glorifica a Deus pela vida da irmã, mas não anseia isso. Você tem que procurar aquilo que Deus colocou em você, porque o dom que está em você é tão bonito, tão belo quanto quem canta, quem prega, quem evangeliza, quem faz missão, tudo. Porque para Deus não tem essa diferença. Para Deus não tem isso. Pode ser o dom mais simples de todo, mas é para o reino de Deus, faz parte daquilo que Deus colocou como propósito para a tua vida. Então você precisa, se você não identificou ainda, você precisa identificar. Nós fizemos aqui, no dia da nossa reunião, vocês lembram? Os irmãos que estavam aqui vai lembrar, uma listinha, né? Vocês viram que às vezes a gente fica com dificuldade? A gente vai assim, não, isso aqui, não,
esse aqui, eu acho que não. Não, esse aqui não. Não, esse aqui não. Aí eu peguei uns, eu achei interessante. Teve uns, irmão, e era de jovem, assim. Você vê como que jovem ele é sensacional na sua visão, né? Eles não vêem muita barreira. Eles não vêem muita dificuldade. Alguns. Teve alguns jovens que marcou quase tudo. Aí eu falei, deixa eu olhar de outro jovem. Teve jovem que marcou um e fraquinho. Eu fiquei assim, fazer assim. Se soprar, some o X. Por quê? Porque como nós não identificamos aonde nós podemos produzir no ministério, na igreja, no templo, nós temos dificuldades. Mas irmãos, Deus colocou dentro de você um talento. Deus colocou dentro de você um dom. E você não precisa olhar para ninguém e querer ou espelhar na pessoa, não. Porque para Deus você é tão especial quanto qualquer outro que faz a obra dele. Pode ser o maior pregador da face da terra. Para Deus você também é importante e especial para Ele. Porque a Bíblia diz que Jesus ele veio ao mundo, se entregou por todos, sem acepção de pessoas. Então nós precisamos identificar isso, para podermos então servir, como diz o texto, 1 Pedro 4,10, sirvam uns aos outros, cada um, conforme o dom que recebeu. Se nós não identificarmos o dom que Deus nos deu, no lugar de ajudar, às vezes nós vamos atrapalhar. Se nós não identificarmos para que Deus me capacitou, nós vamos acabar atrapalhando o desenvolvimento de outra pessoa, ou até mesmo da igreja. Quantas pessoas, querido, porque ele coloca na cabeça, né? Eu tenho que ser um pregador da palavra, eu tenho que ser um pregador do evangelho. Aí ele não quer pregar na praça, né? Não quer pregar dentro do ônibus, não, é na igreja. Aí não tem tanta oportunidade, porque isso é natural, né? É natural. Não tem oportunidade todos os dias, o que ele fala? Não, olha a mentalidade, essa igreja não quer deixar eu desenvolver, eu vou procurar uma outra. Vocês estão entendendo o equívoco da pessoa? Porque se Deus me plantou aqui, o meu dom vai ser desenvolvido aqui, não é em outro local. Mas a mentalidade da pessoa está presa, não é no dom, é porque ele visualizou que estar aqui é o melhor lugar. Mas nós estamos aqui, o pastor Trindade, o presbítero Elcio, que prega a palavra, a missionária Solange, diácono Carlos, missionária Glória, que prega a palavra. Irmão, está aqui, é honra, mas é um dos lugares mais difíceis para se estar. Mais difícil. Quando eu tenho a oportunidade, eu fico ali na porta, é tão gostoso. Você ficar ali na porta, servindo os irmãos. Pai do Senhor, meu irmão, alegria. Daqui a pouco termina o culto, você fala, amém, vamos embora. Você não tem nem peso na consciência, irmão. Às vezes você está aqui pregando, você fica assim, meu Deus do céu, meu Espírito Santo, dá uma luz, dá uma direção, o que eu tenho que fazer? Porque o peso é grande, o encargo é grande. Então nós não precisamos ansiar nada. Deus já colocou dentro de você um dom, Deus já colocou dentro de você um talento. Identifica isso e comece a desenvolver, porque esse também é um fruto que Deus quer que cada um de nós venhamos produzir. Todos aqui, todos. E quando nós identificarmos isso, querido, é praticamente impossível a igreja não crescer. Quando cada um de nós identificarmos naquilo para qual Deus nos chamou, é praticamente impossível a igreja não desenvolver. Porque vai estar todo mundo servindo, e como eu disse, aquele que não produz, ele vive entristecido. Mas aquele que identifica o seu dom, ele começa a produzir naturalmente na sua vida, no seu coração, haverá alegria, felicidade, ele vai estar se sentindo abençoado por aquilo que ele está fazendo na obra de Deus. E é isso que nós precisamos buscar para as nossas vidas, queridos. Nós precisamos entender que uma vida cristã, sem dar frutos ao nosso Deus, na verdade é uma pessoa que ainda não está em Cristo. Porque ele diz que aquele que está nele vai produzir. Ele diz, aquele que está em mim, vai dar fruto. E aí tem uma observação que ele faz, porque toda vara que não der, você entendeu? Então, não é o pastor que fala. Porque às vezes quando a gente ouve isso, não, mas é coisa de pastor, o pastor quer forçar a gente. Não, é o próprio Jesus falando. Toda vara que está em mim, vocês estão vendo que há a possibilidade de estar em Jesus e não produzir nada?
É só você olhar, como nós já citamos, para Judas. Ele estava em Jesus, sim ou não? Mas ele não produziu. E aí ele diz: toda vara que estiver em mim, que não der fruto, ela vai ter que ser cortada e lançada vai ser destruída. Ela vai se perder. Então nós precisamos estar sempre avaliando a nossa condição diante de Deus. O quanto você produziu esse ano na tua casa? Quanto você produziu esse ano no teu trabalho? Não somente na vida das pessoas, mas naquilo que cabe a você como função. Quanto você produziu esse ano na igreja, no reino de Deus? Como que foi o teu trajeto durante já esses 11 meses do ano? Quantas pessoas conseguimos trazer ao culto? Quantas pessoas nós dobramos os nossos joelhos e apresentamos os nomes deles para que Deus faça uma obra? Quantas pessoas? Quantos fizemos isso? Em quantas vidas nós investimos tempo durante esse ano para transmitir a ele ou a ela o evangelho que liberta, que transforma, que cura, que sara? São perguntas, irmãos, são questionamentos que nós precisamos avaliar. Porque Deus nos colocou nessa cidade, Deus nos colocou nessa igreja para darmos frutos. Frutos. E Deus sabe o potencial que é em você, porque foi Ele que colocou isso. Deus sabe a capacidade que tem em você, porque foi Ele que transmitiu a você tudo isso. Mas só para nós avaliarmos, nós já vamos encerrar. Nós tivemos, como eu disse, aí o nosso propósito de mudança. Você mudou alguma coisa? Você melhorou em alguma área da tua vida? Porque o fácil é falar. Falar não muda nada. Fácil também é aprender. Aprendizado não muda ninguém. Muda nada, nada é transformado só porque aprendemos. A única coisa que nos faz de fato ter uma vida transformada, diferente, melhor, é quando nós praticamos. Então a palavra é essa. Aí eu pergunto para você meditar, para você se avaliar. Você mudou, você tem mudado, você tem melhorado, você tem dado frutos a Deus, você tem produzido, não somente na igreja, não somente na visão de ganhar alma, você tem produzido ou não? Estamos caminhando para fechar um ano, mais um ano, como a gente sempre termina os outros anos. Avalia isso, irmão, porque nós precisamos de ter e de passar por esse momento. Mas não é possível nós passarmos por essa fase, nos alegrando diante de Deus, se nós não produzirmos nada, se nós permanecermos inférteis, seja no trabalho, seja em casa, seja na igreja, seja na família, onde for, não produzimos nada. Eu me preocupo muito com isso. A minha filha voltou do congresso animadaça. Mas, assim que se soltar, voa. Aí ela foi hoje é terça, foi ontem para a escola e foi hoje. Aí ela chegou em casa, eu chamei ela, falei: e aí, filha? Tudo bem, pai? Falei: e aí, o que você fez diferente lá na escola? Porque você veio de um congresso? Isso é muito sério, querido. Eu falei com ela: e aí, filha? Você falou para alguém de Deus, para o teu amigo que vocês voltou? Ela me falou assim: não, pai, por quê? Você está entendendo a nossa cabeça de crente? A nossa cabeça de crente é assim, irmão: aqui eu pulo, aqui eu me alegro, aqui eu sou crente, e lá? Não, lá eu camuflo, lá eu sou um aluno, lá eu sou um funcionário, Irmão, se a gente não entender o evangelho, a cultura do reino de Deus, não vai mudar nada em nossas vidas, a igreja não vai avançar por causa da nossa mentalidade. Então não vai adiantar, vai acabar o culto já, você vai sair daqui, amanhã é outro dia. Dia do quê, pastor? Dia de produzir frutos. Mas como que é isso, pastor? É simples. É só você não fazer nada do que você está fazendo, que não está produzindo nada. Muda a fita. Eu perguntei isso para minha filha, porque adolescente eles têm, aqui está a Letícia, eles têm os grupos da escola, né? A Letícia deve ter uns 30 lá. O Isaac deve ter uns 40, a Carla uns 50. Eles têm uns grupos, e eu fiquei... Você sabe, quando eu vi, eu falei assim: poxa vida, que ela voltou alegre, irmão.
Ela chegou em casa e começou a falar da mensagem. Eu falei, meu Deus, yes! Pô, valeu demais, vai, meu Deus, vai arrebentar a boca do balão, vai arregaçar com tudo, inferno, sai da frente. Aí ela, terça-feira, eu fui falar com ela, murchou, irmão. A gente é assim. Por quê, pastor? Porque a gente não entendeu o evangelho. Estamos vivendo só do movimento. Que movimento? Culto. A palavra, ela está vindo e parece que ela está encontrando um coração de, não é de pedra, um coração de aço, onde ela bate e não causa efeito. Onde ela tenta penetrar, mas não consegue. E é isso que eu quero que você saia daqui dessa noite pensando nisso. 11 meses do ano. Você tem ideia de quantas mensagens você ouviu só nessa igreja? Fora o que você ouviu de YouTube, que você ouviu no podcast, do Instagram, só na igreja, você tem noção? Nós temos 4 cultos de terça, 4 cultos de sexta, nós temos 4 cultos de domingo ou 5. Tem a oração da tarde de quarta-feira que tem palavra. Você tem noção do quanto mensagem que nós ouvimos? Não é falta de palavra, irmão. É falta de coragem. Olha o silêncio da morte, né? Vamos mudar. Amanhã é dia de produzir para Deus. Amanhã é dia da Carla na escola chegar para uma amiga dela e falar, ó, Deus ama você, hein? Não precisa falar que eu te amo também não. Fala só Deus te ama, tá bom já. Amanhã é dia do Isaac lá na escola dele. Falar assim, ô meu amigo, Deus quer abençoar a tua casa, a tua família. Vamos na igreja lá? Amanhã é dia da Letícia lá no grupo de amigas. Fala assim, gente, olha, eu estava no congresso, foi tão bom. Vocês precisam participar de um culto, você sentiu o que eu sinto quando eu estou na presença de Deus. Amanhã é dia lá no trabalho, aonde você estiver, você procurar alguém e falar, ei, você precisa de entender, conhecer a Cristo, que você vai ver o quanto a tua vida vai mudar, irmão. São coisas simples. Porque às vezes a gente pensa que para mudar alguém, para falar de Deus para alguém, a gente precisa preparar um sermão, um esboço, e escrever tudo e chegar para a pessoa, espera aí, deixa eu ver. Não, é só você chegar e transmitir aquilo que está dentro de você, a alegria que está dentro de você por servir a Deus. Transmita isso, produza frutos. Nós, eu, todos, vamos fazer isso com alegria. Vamos permitir que a palavra de Deus de fato transforme a nossa essência. Nós precisamos disso. Irmão, eu falo com seriedade nesse momento, falo com temor diante de Deus. Eu amo essa igreja, eu amo cultuar aqui. Essa igreja não deixa faltar nada na minha casa, vocês não deixam faltar nada na minha casa. Eu amo estar com vocês, mas eu não quero que a gente continue. Eu não quero ficar porque a igreja me abençoa. Não, eu quero que a gente avance a barreira. Eu quero que a gente rompa com aqueles limites que foram criados. Eu quero que a gente consiga produzir mais. Porque quando a gente sai pela cidade, tantas pessoas aí estão sofrendo. E é nós que temos a solução em nossas mãos para transmitir a eles. Então vamos colocar isso em prática em nossa vida. E aonde nós estivermos, vamos produzir. A Bíblia diz, eu encerro, que a semente foi lançada numa terra onde tinha espinhos. Vocês lembram? A Bíblia diz que aquela semente ela começa a produzir, a crescer, mas os espinhos vêm e sufocam. O problema não era a terra, o problema eram os espinhos. O que nos impede de produzir não é a terra, porque a terra é boa, mas são os espinhos. É por isso que a Bíblia diz, olha, se livra de todo embaraço, se livra de toda confusão, se livra de todo engano, de todo pecado, de toda tristeza, porque esses são os espinhos, são as ervas amargas, são as ervas daninhas que nos impedem de dar frutos. Mas vamos nos livrar de tudo isso e vamos fazer a obra, vamos cumprir com a vontade de Deus e o nome dele será glorificado em nossas vidas, em nome de Jesus.